Vamos fazer juntos um exemplo que una os principais elementos de um diagrama de atividades? Pense no caso de uma fintech. Você decidiu, portanto, solicitar o seu cartão de crédito numa dessas novas empresas financeiras. Esse cartão de crédito vai ser solicitado totalmente via um app, então um sistema computacional que possa ser representado nesse diagrama de atividades. Então, como os primeiros passos, o cliente, após instalar o app, deverá informar os seus dados para a ferramenta, enviar os seus documentos e assinar digitalmente uma espécie de contrato. Vou representar isso na ferramenta então. Vou utilizar as partições para que a coisa se torne mais organizada. Aqui ficarão as atividades do meu cliente e essas atividades começam sempre no estado inicial. Vou redimensionar essa partição para que caibam as atividades. Clico no botão de atividades, aplico uma atividade da qual o cliente cadastra os seus dados. Muito bem. A segunda atividade, o cliente envia os documentos. E na terceira, ele assina o contrato digital. Excelente, temos aqui essas três atividades. E como um diagrama de atividades se propõe a mostrar uma sequência, um fluxo dessas atividades, o meu estado inicial fica ligado ao cadastrar dados. O cadastrar dados, por sua vez, liga-se ao enviar documentos e o enviar documentos liga-se ao assinar contrato digital, representando a sequência que essas atividades acontecem. Nosso exemplo continua com a figura do gerente. Após assinar o contrato, esses dados ficam pendentes no meu sistema e o gerente vai precisar aprovar o cadastro desse cliente. O que eu vou representar, no entanto, é que o gerente pode optar por rejeitar esse cadastro por alguma razão, e isso deve ser representado através de um nó de decisão. Vamos ver como isso fica? Vou clicar então no segundo botão e colocar a partição que representa a figura do gerente, desta maneira, e agora esse gerente vai aprovar ou não o cadastro do meu cliente. Clico no botão de nó de decisão, aplico na raia da qual o gerente está, ligo o assinar contrato digital com este nó de decisão, nosso losango. Devo colocar a pergunta, a condição em questão. Clico então na seta em questão e em guarde devo escrever a condição. O cliente está aprovado? Essa é a pergunta que a condicional pretende responder. Deixa eu redimensionar aqui para que a frase fique mais legível. Muito bem. Se o cadastro for aprovado, vamos representar aqui uma simultaneidade. O cliente, por sua vez, vai poder cadastrar a senha, que vai ser utilizado no app ou em seu cartão. Enquanto isso, o gerente vai registrar e solicitar a confecção do cartão de crédito físico. Vamos ver como isso fica na ferramenta? Clico aqui em nó de bifurcação, aplico ela na área de desenho, está aqui a nossa barra, e vou aplicar as duas atividades. O meu cliente vai registrar a sua senha, e registrar a senha deve ficar na raia do cliente, porque é ele que vai fazer isso no sistema. E por sua vez, a outra atividade, solicitar confecção do cartão. Tenho aqui uma atividade e a outra. Devo ligar o nó de decisão na barra de bifurcação e esta barra de bifurcação, por sua vez, deve ser ligada às duas atividades. Não podemos esquecer que do nó de decisão eu devo colocar a condição em si, ou seja, o cliente está aprovado? Sim, vou escrever sim aqui e é isso que acontece caso ele esteja aprovado. No entanto, a decisão não foi totalmente contemplada. E se o cliente teve seu cadastro rejeitado? Sendo assim, eu vou colocar aqui o sistema enviando um e-mail para esse cliente e encerrando o nosso fluxo de uma maneira mais brusca. Vou aplicar uma atividade enviar e-mail para o cliente. A minha decisão fica ligada a essa atividade e ela deve ser qualificada. Devo escrever aqui não. Ou seja, se o cliente não for aprovado, envie este e-mail para o cliente. Vou utilizar agora um elemento conhecido como final do fluxo para mostrar esse encerramento mais brusco. E ligo o enviar e-mail para o cliente com este elemento. Para finalizar o nosso diagrama,
devemos unir as duas atividades que estão rodando em paralelo. Da parte do cliente, nós temos o registrar sua senha e da parte do gerente, a liberação da confecção do cartão de crédito. Clico no nó de união, aplicando na minha área de desenho e ligo essas duas atividades a essa barra representando a sua junção. Para finalizar, clico e aplico o estado final, representando assim o final desse fluxo. Espero que esse hands-on tenha te ajudado a compreender a importância de diagrama de atividades, os seus principais elementos e como construí-los na ferramenta Asta. Se você tiver alguma dúvida, procure-nos no fórum do FIAP On ou então através do link Converse com a gente.